Como que sua mente e o seu coração têm reagido às últimas notícias que têm acontecido nessas últimas semanas? Como o seu emocional tem se perguntado a você mesmo: será que estamos vivendo os últimos dias? Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, é muito bom ter a sua companhia por aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para você continuar recebendo esses vídeos com outros temas que o Espírito Santo vai trazendo para nós. Hoje nós vamos falar sobre acontecimentos dos últimos dias. O que afinal de contas está acontecendo com a humanidade? Para que caminho estamos percorrendo? Onde vamos chegar com todas essas notícias explodindo diariamente quando nós achamos que uma situação passou, que foi horrível de ver, de assistir, de ler, logo se levanta outra notícia que parece ser ainda mais cruel. Como fica nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos e como fica nossas preocupações com, afinal, o que está acontecendo? Você sabia que a Bíblia tem falado de tudo isso? Não é segredo para você e nem para mim, por menos que a gente tenha acesso às redes sociais, o pouco que a gente entra começa a borbulhar as informações que têm acontecido. Como vamos agora falar um pouquinho do que aconteceu com o caso dos meninos. Adolescentes com uma vida bem afortunada, uma situação financeira estável, aparentemente de boa educação, morando em lugares ótimos, mas que tomaram decisões que sabe lá o que aconteceu, que fizeram eles cometer crueldade. E quando a gente já achava que isso era pouco, de uma semana para outra, começa a ferver casos de pessoas bilionárias que têm usado da questão da prostituição, questão de rituais e tantas outras coisas que você com certeza deve ter acompanhado esse caso ou está acompanhando, porque afinal de contas ele está acontecendo no decorrer dos dias e cada dia nós descobrimos mais coisas que nos deixam chocados. Como ser feliz num mundo desse em que nós estamos bem agora e daqui a pouco a gente pode receber ainda mais notícias inacreditáveis. Mas apesar de tudo isso, você sabia que a Bíblia já vem falando sobre esse assunto para nós? Lá em 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 4 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes mais do prazeres do que amigos de Deus. Bom, está explicado, né? O que nós temos visto com tanta frequência. Está explicado o que o mundo tem se tornado. As pessoas têm tomado um distanciamento tão grande das coisas do Senhor, porque o verso termina dizendo exatamente assim, vou até repetir o último verso: mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Imagina você o que acontece com o ser humano, que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, isso é fato. Todos nós pecamos e precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Desde o nosso nascimento, em todo momento, nós precisamos dessa graça. Mas o que acontece quando nós não mergulhamos nessa graça? O que acontece quando cada dia nós estamos nos distanciando dessa amizade entre você e o seu Deus? A consequência é exatamente essa. Nós começamos a caminhar rumo aos nossos próprios prazeres. Eu e você, de fato, nós queremos fazer aquilo que a gente acha que é agradável, que é bom, que nos traz alegria, muitas vezes felicidade momentânea, prazer momentâneo. E o ser humano começa a cair numa profundidade dos seus próprios prazeres, onde a voz de Deus e tudo aquilo que traz moralidade para a nossa vida começa a se distanciar. Isso são resultados e consequências
de como nós nos tornamos quando decidimos nos afastar daquilo que Deus corresponde para nós. A sua vontade, o seu amor e tudo aquilo que Ele nos beneficia quando nós entramos em contato com Ele, quando nós nos dirigimos a Ele e quando a nossa vida começa a ser pautada exatamente nos planos dele para nós. A nossa natureza, todos os dias, nos diz que nós precisamos fazer a nossa própria vontade. E quanto mais nós damos ouvidos à nossa própria natureza, mais nós vamos caindo nessas questões de imoralidade que tem acontecido com a humanidade. Hoje, quando a gente para analisar o mundo, o que o mundo diz para você? O mundo tem falado para nós que nós somos donos dos nossos próprios corpos, da nossa própria mente, as decisões é nossa, aquilo que nós quisermos fazer e temos vontade de fazer, é isso que devemos fazer, só que ele não nos fala das consequências de tudo isso. Claro, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha, nós temos o privilégio de termos um Deus que nos concede o livre-arbítrio. Só que esse mesmo mundo que nos aconselha a fazer tantas coisas, não nos diz que as consequências que virá dessas escolhas nos trará resultados dolorosos. Você pode plantar o que você quiser, mas você não colherá frutos diferentes da sua plantação. E isso o mundo nos esconde. Por isso que muitas vezes nós nos deparamos com tudo isso que tem acontecido. Por isso que o amor não é prioridade. Você percebeu que quanto mais as pessoas têm, mais elas buscam para si próprias? E na maioria das vezes passando por cima de outros e esquecendo de ajudar alguém, de acolher alguém. Você tem visto que muitas vezes o homem é sucedido com sua família e isso se torna pouco para ele. Muitas vezes deixa sua esposa em casa e vai atrás de outra pessoa. É insuficiente o que tem. Porque afinal de contas a vida é dele e ele pode fazer exatamente o que quiser. E o mundo não conta para ele as consequências que ele vai colher depois. Hoje o ser humano praticamente vive para pensar nos seus próprios benefícios, independente do que acontece com os outros. Ou se você comete algumas coisas erradas e você tem situações financeiras abastadas, você pode resolver aquele problema simplesmente pagando para que aquilo não seja divulgado ou que aquilo não tenha consequência. Tudo isso são resultados de escolha de pessoas que acham que conhecem a própria felicidade e que ele é autossuficiente para fazer boas escolhas. Nós não somos autossuficientes para boas escolhas. O nosso coração não é bom. Bom, a palavra do Senhor diz que é Deus. Ele é bom. E como que acontece essa transformação de uma vida pecaminosa para uma vida que começa a caminhar com Deus? Quando você se achega a quem é bom e convive com pessoas boas, você já ouviu aquele ditado que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és? É basicamente isso. Quando você começa a caminhar com o Senhor, você vai aprendendo dele coisas tão importantes para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua natureza que você vai adquirindo, que ele vai moldando você a se tornar parecido. Sabe quando você tem aquele amigo querido que ele começa a caminhar com você, vocês começam a sair junto e ele gosta de uma determinada fruta e vocês vão convivendo e vocês vão começando a gostar das mesmas coisas, a gente vai pegando um pouco de cada um. É isso que acontece com a nossa natureza quando nós começamos a caminhar com o Senhor. A nossa natureza, ela vai automaticamente se modificando, se moldando, na verdade, a quem Ele é. O mundo tem caminhado para tudo isso, de fato. Nós estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. O Espírito Santo do Senhor tem cada dia mais sido retirado. O que acontece com relação ao Espírito Santo? Sabe aquela vozinha que vai dizendo a você: não faça isso, isso não é certo. E daí você automaticamente diz: não, mas é só mais hoje. É só hoje que eu vou fazer.
Amanhã essa voz vai falar com você de novo e mais uma vez você vai se recusando a ouvir e é como se essa voz fosse cada vez ficando mais distante, até que um momento você não ouve mais. Não é que ela deixe de falar a você, mas é que você não a ouve. A voz ficou tão distante, você ficou tão longe de ouvi-la que você não consegue mais identificar e não causa mais aquela dor, aquela mudança dentro de você. As pessoas têm se distanciado tanto do Espírito Santo que já não conseguem ouvir a sua voz e começa a viver de forma que agrade aos seus próprios prazeres dia após dia. E é por isso que nós temos visto e ouvido os resultados de uma pessoa que vive unicamente para a sua vida, para o seu espírito carnal. Dentro de nós é como se existisse duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual e a natureza carnal. Aquela que você vai alimentar todos os dias é ela que vai se tornar mais forte. A natureza espiritual é aquela que faz com que você ore a Deus, com que você o busque, leia a sua palavra e tenha buscado nele o seu prazer. Mas a natureza carnal é aquela que faz com que você decida viver segundo os seus próprios interesses. É aquela que faz com que você ache prazer nas coisas que são realmente prazerosas do mundo. Você começa a caminhar segundo os seus próprios desejos, seus pensamentos, e contra isso não existe lei, não existe moralidade, não existe impedimento, porque afinal são o seu corpo, suas escolhas, seus pensamentos, e isso basta. E isso nos leva muitas vezes às tragédias que nós temos visto. Pessoas que, apesar de ter uma vida bem-sucedida, afortunada, passa por cima de pessoas para conquistar ainda mais aquilo que já tem sobrando. Pessoas que não vivem mais segundo aquilo que foi ensinado, que é moral, que é certo, que é respeitoso, e passa por debaixo dos panos a viver uma vida mascarada. Infelizmente é o que nós temos vivido. Mas saiba que existe esperança. Existe esperança para tudo isso que nós estamos vivendo. Vai piorar. Pode ter certeza que vai piorar. A palavra do Senhor tem dito que vamos chegar a tempos ainda mais difíceis. Mas isso não é o fim para sempre. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia, de fato, nós vamos ser felizes. E nós vamos não ter momentos felizes. Nós vamos ser felizes por toda a eternidade. O capítulo seguinte do livro de 2 Timóteo nos dá uma esperança. Ele diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui está a nossa esperança, na segunda vinda do Senhor Jesus. Um dia ele virá, você sabe disso. E ele vai pôr fim a tudo isso que tem assolado o nosso coração. A toda nossa insegurança, a toda nossa tristeza por ver acontecer coisa que tem nos abalado. Ele é fiel e saiba que todas essas palavras vão se cumprir. Um dia nós veremos o seu retorno e veremos a justiça se cumprir em cima dessa humanidade. Eu espero que essas palavras de esperança tenham trazido para você a alegria, a certeza de que o fim não é aqui. E nos próximos dias, quando você se levantar ao amanhecer, levante-se agradecido, porque tudo um dia será diferente. Porque nós temos esperança. Eu espero que você tenha compreendido um pouco de tudo isso e que sua vida seja abençoada com uma esperança que vai além deste mundo aqui. Forte abraço para você, fique com Deus.